Bom, eu acho que a chance do Lula se candidatar é zero, né? Essa questão de esquerda e direita, o que une... Eu acho que a figura do Lula é a figura que define a polarização. Quer dizer, o que junta Temer, Padilha, Gedel com mercado, com judiciário, é a figura do Lula, o fato de saber que o Lula, numa eleição, ele é quase imbatível, e impedir a eleição do Lula. O que garante a blindagem da Lava Jato? A figura do Lula. Eu acho que a hora que se conseguirem extirpar o Lula da política nacional, essa frente ela se esfumaça, né? O STF, você vê, vamos pegar aquele Fachin. O Fachin era advogado de movimentos sociais, né, do MST, antes de ir para o Supremo. Foi do INCRA. Recentemente, antes desse imbróglio todo, aí, ele negou habeas corpus por uma liderança rural. Então, você vê que essa questão dos valores aqui... os caras fazem o marketing, né? Você pega o próprio Barroso. O Barroso ele é um advogado que, desde o começo, trabalhava para grandes corporações, é um direito dele. Daí ele faz um conjunto de ações pro bono, né? Em cima de temas de grande repercussão, né? Humanistas. Daí ele ganha uma visão de esquerda. Em que período? Um período em que ser de esquerda valorizava. Daí o vento muda para a direita e eles vêm para a direita também. Ou seja, é um Supremo que ele caminha... não tem nem essa questão estática aí. Ele caminha... Pega o Gilmar. O Gilmar era um garantista lá atrás, daí virou um implacável. Hoje volta a ser garantista, né? Então, isso aí reflete, no fundo, uma falta de doutrina, uma falta de valores que estão na própria sociedade brasileira, né? Do defensor dos valores. Dos defensores de valores. Então, é complicado isso, né? O Fernando pergunta do discurso político visando atender o cliente. Não adianta. A eleição, o cara sempre se apresenta como salvador da pátria, aí brandindo utopias variadas, né? Um brandindo utopias sociais, o outro brandindo utopias que basta acabar com o Estado, que tudo nascerá e florescerá, né? Agora, daí nós entramos no ponto central aí, que o próprio Edson levantou lá, que é a questão da mídia, né? Nós temos aqui todo esse... As mais altas taxas de juros do planeta não são abordadas. Essa ideia de que se acabar com o BNDES, acabar com isso, acabar com aquilo, daí tudo volta a ser resplandecente, aquela ideia do pote de ouro do fim do arco-íris, que o próprio Palocci brandia, Meirelles brandia, que passou pelo Fernando Henrique, pelo PT, pelo Lula, né? O pessoal dizia, isso aí foi a herança bendita do Fernando Henrique, uma coisa que comprometeu totalmente o orçamento brasileiro, mas você não tem o questionamento, né? Você não tem o questionamento. Hoje, quando se fala em reforma fiscal, que é fundamental, a questão do rentismo, que tem que ser mais tributado, não existe, né? Hoje, essas sociedades aí, por cotas que se espalham por aí, tem um custo. Ontem eu participei de um debate, eu acho que o André Matarazzo ele falava, pois é, tem que ter um Estado mais eficiente, parar com tantos seminários aí, viagens, coisa que não tem a menor relevância do ponto de vista de orçamento público, né? Então, digamos, esses temas centrais, daí entra uma herança maldita brasileira que vem desde o escravagismo, aí, que é essa questão do rentismo como um elemento central. Vamos falar da corrupção. Você acabou com a engenharia nacional. Você não teve um caso do judiciário denunciado, embora as delações tiraram de lado o judiciário e o mercado financeiro. Se for pegar Pactual, o BTG, aí, provavelmente ele tem mais coisas a acertar com a justiça do que a própria Odebrecht. Aí. Não entrou. E por que não entrou? Então, digamos, essa corrupção, esse ataque foi extremamente seletivo, aí, e a bandeira da corrupção foi um jogo político, efetivamente, né? Em relação a essa polarização, não mais esquerda-direita, mas outra dicotomia com o STF, quer dizer, a disputa que você tem hoje é o poder político do judiciário que não poupa ninguém, não poupa o partido. Se deixar solto isso aí, a minha cidade é Poços de Caldas. Entrou um juiz punitivista com um promotor lá, mandaram 4 médicos para a cadeia acusando de matar pessoas para comercializar álcool. Uma acusação maluca para pegar um deputado lá do PSDB. Os abusos que estão sendo cometidos na... Veja bem, quando você teve 64, com toda a estrutura, a hierarquia militar,
não se controlou a ponta. As torturas e tudo ocorreram numa estrutura fundamentalmente hierarquizada, né? Hoje, o que nós estamos fazendo são corporações com poder de Estado soltas por aí. E daí, quando você pega o Conselho Nacional de Justiça, aí, o sujeito que controla o Conselho, o corregedor lá, é um dos ministros mais polêmicos que tem no STJ lá. Então, digamos, a disputa hoje são as corporações públicas aí, com poder de Estado, Polícia Federal e tudo mais. Essa questão quando eu falo é interessante tentar. Eu só faço uma provocação para os cientistas políticos, aí, como observador da realidade. Se vocês pegarem. Você falou da melhoria da situação da população mundial aí. Vamos pegar anos 70. Se você chegar no final dos anos 70, a situação do operário do ABC era muito melhor do que no início dos anos 70. Você tinha já um operariado já com uma situação, já tendo seu carrinho, já tendo... Por que teve aquela rebelião tudo? Porque você matou a expectativa daqui para frente. Ele não olha para trás, ele olha para frente. Aquilo resultou numa radicalização que tinha o Lula para ser o catalisador. Quando você pega todo esse pessoal que veio para a classe média, os incluídos, eu lembro que o PT ficou meio falou, pô, mas que falta de gratidão aí para quem permitiu a inclusão. Eles não olham para trás, eles olham para frente. Quando você matou a expectativa de crescimento, a Dilma ela conseguiu se manter durante algum tempo, enquanto você tinha expectativa de uma economia funcionando. Quando deixou de haver essa expectativa, dançou. Um dia eu estava participando de um evento com o Laerte, o cartunista, e falou, poxa, mas nos anos 80, as manifestações de rua resultaram nas diretas, e agora no ódio. É simples entender. Quando você tem esse mal-estar generalizado, é fácil você personalizar numa pessoa. E quem que é essa pessoa? O presidente da República. Nos anos 80, você tinha um general como presidente da República. O contraponto era o civil e as diretas. Quando você chega agora, quem que é que estava na presidência da República? Uma presidente. Daí entra também um pouco de machismo, mas não apenas isso. Uma presidente um pouco desastrada também. Então, ela virou o centro e permitiu toda essa multiplicidade fantástica das sociedades modernas fosse reduzido a esse jogo maluco de petismo e antipetismo. Bom, são esses os meus comentários aí. Muito bem. Essa bateria de perguntas interessantes aqui. Também vejo a chance do Lula competir nula. E vou acrescentar agora uma razão. Na altura do campeonato, reverter isso seria um desastre monumental. Tá certo? É verdade. Muita gente aposta sempre em enfraquecer as instituições. Não me parece uma política sábia, porque qualquer ruptura institucional nas condições modernas significa as Forças Armadas estarem apoiando a ruptura ou não haver ruptura nenhuma. Então, eu estou cansado de ter que dizer, em várias circunstâncias, em vários momentos, sobre vários assuntos, não é razoável cutucar onça com vara curta. Tá certo? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, eu não vejo um movimento orquestrado que possa se dizer assim, houve um movimento de direita para destruir um governo progressista. Houve uma série de medidas de várias direções que vão convergindo. Algumas, inclusive, o Luiz Nassif concorda comigo, ele falou isso agora, fruto da própria ação do governo federal sob a presidência do Lula, que continuou uma política que o Fernando Henrique já tinha reforçado e que é anterior a ele. A reforma e fortalecimento do serviço público no Brasil
tem sido feito no século XX, no segundo metade do século XX em diante, de forma sistemática e crescente. Nós vamos perdendo as gerações de funcionários anteriores, porque vão se aposentando e vão morrendo, e as que vêm com a mentalidade nova, burocrática, etc. Segunda coisa, a questão da corrupção tem variáveis geopolíticas importantes. É verdade. Só que tem outras que não dizem respeito exclusivamente ao interesse dos Estados Unidos. A Ásia tem um movimento fortíssimo contra a corrupção e protagonizou, até com mais insistência, acordos internacionais para colaboração entre polícias. Quer dizer, tem um movimento global também exigindo, de certa forma, um aparelhamento das polícias do serviço de integridade que é preciso levar em consideração. Há uma convergência de fatores nesse caso, e não uma convergência de um movimento político ideológico. Há um erro aí. Quando falam direita, eu não consigo ver uma direita no Brasil. E não é uma direita simplesmente moderninha, outra não moderninha. É que falam coisas substantivamente diferentes. Há entre setores de direita maior convergência com anarquistas de esquerda do que entre setores que dizem que são também de direita. Os anarcocapitalistas são muito próximos a setores anarquistas que se dizem de esquerda. Quer dizer que fica difícil a gente mapear esse território por aí. Perdemos os vetores claros. Você é a favor da prisão do Lula de direita? Então, pronto. Então, pronto. Eu acho. Tá certo? Pronto. Se é isso, eu acho que se postasia demais uma figura, por razões óbvias, em vez de ver tendências que são efetivamente maiores que o Brasil. Mas, enfim. Que nega o direito, inclusive. Hã? Nega o direito. Pois é. Eu sou obrigado a dizer, Willis, com você, que eu assisti inteiramente a sessão que votou aquele habeas corpus e tal, e confesso que há quem diga que negue o direito, há quem diga que não. Há um pluralismo de posições. Eu que disse que não é de direito. Então, tá bom. Eu acho. Pode ser. Cá para nós. Você não colocar a discussão da segunda instância antes da discussão do Lula, para personalizar o caso, e, de repente, algo que tem um profundo impacto político. Você tem lá 3 ou 4 ministros, Barroso entre eles, que falam, não estou julgando o mérito do caso Lula, estou julgando o genérico. E daí a Rosa Weber fala, não estou julgando o genérico, sou pessoalmente contra o genérico. Mas é evidente, uma armação política desmoralizante para o Supremo Tribunal Federal. Muito bem, continuo achando que não, mas, em todo caso, já sou de direita, acabou a história. Pronto. É mais simples, assim. É mais simples. Mas você é teimoso. Pontos de vista diferentes. Hã? É teimosia só, não é direita e esquerda. Não é teimosia, não, que o argumento não é E conclusivo. você é direita amiga, você é amigo. Muito... Se toda a direita fosse assim, a gente estava salvo. Sim, eu sou amigo porque eu sei que estamos no mesmo mundo e qualquer discurso que demoniza é um discurso que, no limite, tem a exclusão física das pessoas como horizonte. Isso. É desumano e tem que ser banido do nosso meio de convívio. Tá certo? É o único discurso que tem que ser banido. Pronto. Seja de direita, seja de esquerda. Muito bem. Questão eleitoral que o Fernando levanta. Olha, Fernando, aqui há que admitir 2 coisas. A primeira coisa, nada tem a ver o discurso eleitoral, o discurso de como você obtém o poder, do que você vai fazer com ele. No nosso sistema em particular, menos que em outros sistemas políticos. Eu vou te dar uma informação ridícula também da minha vivência.
continuando a linha Eu Sou Velho, e vou simplificar. Certa feita, fiz um seminário, eu e um amigo, com lideranças políticas, políticas não sindicais da América Latina. Aí vieram os caras aqui e estava tendo eleição, na década de 80. E aí, na mesa, no dia, na abertura, as pessoas já tinham passado no hotel e visto a propaganda política. Aí me veio um peruano, falou assim, puxa, que jeito esquisito vocês têm de fazer propaganda eleitoral na televisão. Vocês têm um dia para a esquerda, outro para a direita. Eu falei, como? Não, ontem eu assisti inteiro o programa e só tinha gente de esquerda. Eu falei, mas escuta, o Maluf falou, aquele cara do PP falou, não, falou sim. Esse Maluf eu achei muito interessante, porque tem um excelente programa de habitação popular. E aí ele foi me pegando candidato a candidato, mostrando a natureza social-democrata do discurso de todos, de maneira que não dava para diferenciar. Para quem não conhecesse os subtextos da intersubjetividade brasileira, a diferença que se atribui a um ao outro, porque não estava no discurso. Objetivo estava em outras denotações. Em outras palavras, na eleição, você vai fazer a mesma coisa que você faz quando vai vender sabão em pó, dentifrício. Você vai agradar não o cidadão, Fernando, você vai agradar o espectador. E aí está um problema. A maior parte de nós, eleitores, se vincula à política por intermédio do assistir. E só em pequenas ocasiões, e com temas muito detalhados, nós nos vinculamos ao fazer política, ou seja, a influenciar uma decisão de Estado. Na verdade, nós estamos lá vendo como se eu estivesse vendo o meu Coringão lá, fico torcendo desesperadamente. Mas o que é isso? Se eu não estou escalando o time, se eu não estou só gritando, berrando, xingando o juiz, não é? Etc. O que é isso? Então, nesse vínculo. Ora, a relação candidato-eleitor é uma relação necessariamente de merchandising, não é uma relação propriamente de construção de patamar político. O problema é que, nesse merchandising, tem que construir identidades intersubjetivamente reconhecidas. E, neste caso, a necessidade de diferenciar esquerda e direita tem prestado um desserviço à nação enorme, porque tira o debate do que fazer, que é a única questão política realmente relevante, fazendo uma homenagem a Lênin, exatamente. O que fazer? Lênin era ótimo. O que precisa? O que fazer? O que precisa para fazer uma revolução? Dinheiro, dinheiro, dinheiro. O cara sabia das coisas, não é? Tira a discussão do que fazer para quem é o nosso homem ou a nossa mulher. Quem? Fulaniza, identifica a marca. Ou eu vou levantar a bandeira disso, daquilo. Ora, gente, isso aqui, a política virou, neste aspecto, kindergarten. Quer dizer que a pública, e por isso que a imprensa, no meu entender, vai para essa simplificação grotesca do mundo. Grotesca. Saiu aqueles velhos repórteres, jornalistas, que esmiuçavam a decisão, o poder, que mostrava lances estranhos de quem visitou quem, onde, não sei o quê, para decidir aquilo, qual o interesse, etc. Saiu. Agora é a luta contra o bem e o mal. Nesse quadro, não é totalmente desinteressante, e psicólogos sociais devem estar bem atentos a isso, o marco de referência formativa das grandes imagens da sociedade brasileira.
E aqui, uma sociedade que vem de Portugal, sebastianista, etc., paga um preço na compreensão das lutas simbolicamente desenhadas. É o bem e o mal. É a vitória de São Sebastião redimindo o povo português da opressão dos mouros. Está aí feito o discurso, a matriz discursiva que a gente bebe e rebebe. E é por isso que, quando vem das profundas do povo um símbolo desse, ele fica importante. Porque a identidade é muito imediata. Não é identidade social, vem da mesma classe. É que ele é a encarnação daquilo que forma a nossa identidade profunda. Presidencialismo forte. O Marcos levanta a questão. Multidimensionalidade, discurso hegemônico versus dominados. Eu tenho dificuldade de ver hoje discurso hegemônico. Eu consigo ver uma falta de discurso. Em outras palavras, aquilo que se convencionou chamar neoliberalismo, que virou outra forma de estigma, mais do que de análise, é um nada, é a deserção do pensamento da economia política diante da impotência dos mecanismos de macroeconomia sobre o controle da economia nacional. A globalização tornou esses mecanismos obsoletos. Então, a gente vai de fantasia em fantasia, mas de proposta em proposta, não. De maneira que a regra no mundo é que é uma polarização discursiva entre esquerda e direita no momento eleitoral e a escolha sempre de alguém de posição dita neoliberal para controlar a economia. Não é só o caso do Brasil. A França, desde o Mitterrand, sofre esse problema. A Itália sofre esse problema. Nós não temos um discurso alternativo de macroeconomia. É uma coisa desagradável. Tem, assim, retirar do armário velhos discursos. Eu acho que nós, da academia, temos uma responsabilidade central sobre isso. A gente é omisso. Então, acaba levando a essa situação desagradável. Por que temos taxas de juros altas no Brasil? Altíssimas. Porque o Estado Nacional é suficientemente fraco porque não consegue formar uma política suficientemente integrada para captar poupança para o seu desenvolvimento. E ele precisa de fazer essa poupança via exportação e via gasto público. Só que isso torna uma bola de neve, e aí a necessidade de financiamento do Estado fica altíssima e ele paga o pato. Ah, bom, o que a gente pode fazer? Baixar o juro? Não, aí entrou na minha seara, eu não concordo com isso, não. Não, né? Não, essa taxa de juros não tem justificativa lógica, não. O Estado é o grande tomador de recursos. Isso. Sendo o grande tomador, você não tem outra alternativa senão o Estado. Ele pode definir os juros. A maneira como define os juros aqui, com essas metas inflacionárias, isso aí vai contra qualquer visão científica da economia. Você faz o seguinte, vamos pegar só para dar um exemplinho simples aí. Qual que é a lógica das metas inflacionárias? Se a inflação está aumentando, você tem que aumentar os juros, e aumentando os juros, você reduz a demanda. Daí fala assim, o que é a demanda? Pô? Você pega uma taxa Selic, se você aumenta 1 ou 2 pontos no ano, essa taxa Selic faz um arraso no orçamento público. Numa prestação, que você tem taxa de juros de financiamento de 3%, 4% ao mês, não significa nada, não tem nenhum impacto sobre demanda. Você criou uma falsa ciência aí, que tem nenhuma... E quem que define a meta de inflação? O mercado. Todo começo de ano, você pega a meta de inflação, o mercado coloca mais do que vai acontecer. Por quê? Porque se o mercado aposta que vem mais inflação, tem que vir mais juros. Daí, quando termina o ano, a inflação não era aquela que o mercado... Isso é a maior manipulação que se tem aí, essa falsa ciência do Copom e das metas inflacionárias, que faz com que você tenha as mais altas taxas de juros do mundo, e, para conseguir baixar a inflação, como foi baixado agora, você arrebenta com a economia e com o emprego.
Não, isso aí é um blefe ideológico, puramente ideológico aí, em termos de mercado aí, que se for pegar o que o Brasil pagou de juros adicional, numa época em que nos Estados Unidos o juro é negativo, foi negativo, na Alemanha, no Japão, aqui você pagando taxas de juros 4, 5% reais ao ano, o pessoal está comemorando agora, pô, temos agora a mais baixa taxa. A taxa real, que é a diferença em relação à inflação, é a mais alta do mundo. Isso aí é um... E nem Lula teve coragem de enfrentar, nem Fernando Henrique, nem Dilma. Isso aí é o maior sinal do rentismo, aquele negócio imemorial que vem desde lá do tráfico negreiro lá, a dificuldade que você tem de tirar o rentista e trazer o rentista para o mercado de capitais. Tudo foi criado aqui para manter essa maluquice. A Dilma, num certo momento, começa a baixar a taxa de juros e spread, coloca os bancos públicos para baixar spread. Eu tenho uma pequena empresa, eu fui visitado por 3 gerentes de banco, disputando a minha conta corrente. Falei, pô, mas qual a lógica de vocês? A orientação que receberam lá de cima? Na orientação foi que acabou a fase de vacas gordas de spread, temos que ganhar escala. Ou seja, quando você estava começando a entrar numa economia normal, daí ela recua em função de pressões. Então, isso aí é a maior marca do anacronismo brasileiro aí. Você pega o negócio do agronegócio. O agronegócio é fantástico. Se você pega em Mato Grosso, as médias propriedades elas são mais produtivas que as grandes propriedades. No entanto, você tem uma concentração cada vez maior, porque é acesso a crédito. O acesso a crédito tira a competitividade da média e da pequena plantação, né? Então, é um vício que não teve presidente até agora para enfrentar. A maneira como você começa a segurar o câmbio lá embaixo. Segura o câmbio lá embaixo. Daí você dá lucro para o mercado financeiro. Mas daí as grandes corporações elas levam prejuízo, porque tem que competir com importação. O que você faz? Você cria um sistema lá que os caras conseguiam jogar no mercado, em cima do Banco Central, e ganhando uma fortuna de dinheiro para compensar a perda de rentabilidade na produção propriamente dita, né? Então, é um país que ele criou um modelo econômico aí que desfavorece de toda forma a produção interna aqui, né? Isso é um problema monumental aí que falta diagnóstico e força política, né? Bom, acho que é isso aí, né? Muito bem. Quando eu ouço um argumento dessa natureza, tão convincente, eu me pergunto se o resto da humanidade tem alguma deficiência epistêmica que não consegue compreender ele. Não, o resto da humanidade não entra nessa. Não entra nessa. Não. Nos Estados Unidos você teve todo um processo de... Não, o resto da humanidade que eu estou falando são os brasileiros. Não, você tem uma mídia completamente cartelizada aqui, com um jornalismo econômico que segue exclusivamente as avaliações de departamentos econômicos de instituições financeiras e grandes conglomerados que ganham em cima do orçamento público. Isso aí é aquele negócio o cão comendo rabo, sabe? Então, quando a Dilma começa a baixar a taxa de juros, ia beneficiar a produção, mas a grande parte do lucro das grandes corporações estava na sua tesouraria. E quem que garante o lucro da tesouraria? A dívida pública, o orçamento público. Então, no fundo, voltando aí a uma velha questão ideológica lá atrás, é uma disputa pelo orçamento público. Isso aí não tem. Você tem todo... Se você pegar os estudos que tem sobre o fracasso dessas metas inflacionárias, a maneira furada dessas metas inflacionárias aí, você tem estudos definitivos. Só que o que define a política econômica, o que define é um poder de mercado monumental. O Lula, quando ele entra, ele acha que tem 3 setores que podem desestabilizar o governo: Forças Armadas, mercado, junto com mídia. E ele concede aos 3 setores, ganha a paz provisória lá, às custas de um peso para o orçamento público monumental, né? Então, isso aí são as unanimidades que são criadas aí por um processo em que você não tem
você não tem a diversidade de opinião na mídia. Quem fala tal coisa é visto como quê? Não, isso aí o que vale é o que a Globo News fala, porque quem fala o contrário não tem conhecimento suficiente, que é uma forma de você estigmatizar a discussão para impedir um consenso mais científico aí sobre esses métodos do Banco Central, né? Isso aí Você pega os argumentos para a taxa de juros alta, primeiro, tem que rolar a dívida pública. Então, a dívida é grande, tem que rolar a dívida pública. Eu fazia parte do conselho da Fiesp, o Delfim levou lá o Raul Veloso. Daí o Raul Veloso mostrando os problemas do orçamento público. Você tem o déficit primário e o déficit nominal. O primário é só despesa e receita. O nominal entre os juros. Quando você pegava a parte primária, você tinha superávit. Quando pegava juros, você tinha déficit. Daí ele analisava e falava, não, o problema é o seguinte, tem gasto demais na educação, gasto demais aqui, desperdício em saúde, desperdício disso. Desperdício. E eu falava, mas e os juros? Não, a minha especialidade é analisar só déficit primário. Qualquer lugar que você vai pegar uma empresa quebrada, qual o maior ponto, o que você faz? Analisar o maior peso que tem no orçamento da empresa. Se for dívida, você vai com o banco e negocia. Aqui não, a dívida... Então, você cria uma PEC do teto, em que você não vai poder mais aumentar gastos com saúde, educação, mas os juros são preservados. Isso não existe em nenhum país racional. Isso aí não existe em país racional, isso aí. Ué. Isso é uma questão brasileira, isso. Daí você fala, pô, eu vou fazer uma legislação trabalhista agora aí para tirar o peso da... Você tinha muito anacronismo na legislação trabalhista, mas você desestimula todo o emprego formal. O emprego formal é a base de toda a arrecadação de imposto, a base mais estável de arrecadação de imposto de renda, desconto em folha. E desestimula a adesão à previdência pública. Você inviabiliza tudo, você desmonta. É um modelo que veio da ditadura, do Roberto Campos, que era um modelo que você tinha lá novos direitos trabalhistas que garantiam a arrecadação de imposto de renda e financiamento da previdência. Você desmonta esse modelo. Isso em nome de quê? Em nome de um ideologismo barato, primário. Então, digamos, e por trás de tudo, a preservação dos juros. Não tem cabimento. Vão acabar com o BNDES agora, porque o BNDES impede o nascimento do mercado de capitais. É evidente que você tem que ter um mercado de capitais. O mercado de capitais, como é que... A parte mais estável do mercado de capitais, financiar a infraestrutura. Daí você fala, que beleza, vamos pegar aqui os fundos que estão aí dispersos e trazer para a infraestrutura. Daí você põe uma taxa de juros real de 4%, 5% ao ano. Ninguém vai. Ninguém vai. Esse é o drama brasileiro que é escamoteado pela mídia, escamoteado pelos departamentos econômicos aí de instituições financeiras e tudo, e que, no fundo, é o nó principal que você tem hoje para o desenvolvimento brasileiro. É o nó principal. O crédito é meio, não é fim. Aqui se transformou em fim. Então, é complicado, viu, esse jogo. E não tem essa sabedoria. Esse movimento de massa que você vê no populismo, você criou em relação ao mercado financeiro hoje. Qualquer coisa que fale contra esse modelo não é anacrônico, não é científico, não. Esse modelo não é científico. Um modelo que mantém as mais altas taxas de juros do planeta, e para conseguir reduzir a inflação, você tem que produzir 13 milhões de desempregados, não é um modelo consistente. Ué. Não é um modelo consistente. Quando você pega os Estados Unidos, que você joga a taxa de juros lá embaixo e não aumenta a inflação, você fala, bom, já está dando metas inflacionárias. Então, esse é um dos nós aí do subdesenvolvimento brasileiro. É melhor terminar, porque chega uma hora que... Que é a hora do almoço? Não, chega uma hora que fica opinião contra opinião. E eu, de qualquer modo, registro o seguinte. É impressionante como esse mesmo tipo de política tem sido levado em países com resultados muito diferentes. Agora, eu acho estranho, porque, se você percebe, a maior parte do Congresso brasileiro ele é favorável a políticas desenvolvimentistas e só aceita entrar no jogo dessa política porque simplesmente não aparece alternativa na mesa. Nós tivemos
governos que, pelo menos, se diziam de esquerda, não apresentaram para nós políticas diferentes. O rapaz que está com o Temer, aí, o Meirelles, se não me engano, foi indicação do Lula. Foi, era do Lula. Eu já era Tá blefe lá certo. atrás. Né? O que a Dilma indicou, Joaquim Levy. o Levi, quando Meirelles foi cogitado substituir Levi, Meirelles falou, olha, eu aceito, mas não precisa, porque a minha política e a dele são iguaizinhas. Então, curioso que, renitentemente, governos de esquerda não consigam fazer uma política mais própria como a que o Nassif está pregoando. A minha hipótese é que o Estado não tem poder para fazer diferente, devido a processo de globalização, etc., e que a humanidade vai ter que repensar, a partir dos seus economistas, uma nova organização global. Se ela fosse um banco, já estaria salva. Quem? A humanidade. A humanidade não precisa de salvação. A salvação da humanidade é a conta-gotas, é de cada um. Não tem salvação da humanidade. Tem tratamento para a humanidade, a conta-gotas. Essa é outra coisa que talvez possa diferenciar imagens de esquerda e de direita. Não é? A ideia de que você, num movimento grande, pode matar problemas que são extremamente pontuais, etc. Helmut Kohl tinha feito uma proposta interessante que depois o Fidel Castro abraçou, que se taxasse os fluxos internacionais de capital por um Banco Central Mundial. Me parece que pode não ser, talvez, a melhor solução, mas a criação de mecanismos e instituições desse porte vão ajudar bastante. Se a gente refluir para a competição entre Estados, eu não sei se nós vamos sair bem dessa, mas, em todo caso, é a aposta do camarada lá do norte, do... Como é que chama? O líder americano agora, o Trump. Trump. Bom, com essa eu encerro. Vamos fazer uma última rodada de 3 perguntas. Afinal de contas, tem pão de queijo para quem está Tem com pão fome. de queijo, ainda tem pão de queijo em todo lugar. O povo está servido, né? Suponho que quem está levantando a mão é para fazer pergunta e não pedir pão de queijo. Também pode. É melhor dar uma rodada de mais de 3, Salvador. Dá uma última rodada geral aí. Vamos porque fazer uma senão rodada final. Pão de queijo não vai dar. Nem Bom, mais, Ana. muito obrigada pelas contribuições da mesa, muito ricas. Meu nome é Adelina, do Núcleo de Psicologia Política, doutora aqui em Psicologia Social. É uma pergunta para o Willis, mas que eu gostaria que a mesa também comentasse, é sobre chamar uma constituinte. Se você acha que existe, né, se vocês acham que existe força política ou interesse para que isso aconteça e assim, qual o caminho, né? Seria uma possibilidade, de fato, para se levantar como uma bandeira? Eu acho uma necessidade. E, segundo Kant, se é necessário, há de ser possível. Mas fica mais no campo do desejo do que de necessidade, uma... não é desejo. A Constituinte é uma necessidade. Já pode estar acontecendo. Bom dia, parabéns à mesa pela discussão. Meu nome é Vanilda, eu sou doutora em Psicologia Social e a minha pergunta, o meu comentário é sobre a corrupção. A corrupção ela é uma prática, né, que destrói, realmente prejudica a vida das pessoas. Eu venho do sul de Minas, eu moro em cidade pequena e eu percebo que, por exemplo, a corrupção nas obras públicas é uma corrupção que não pode ser muito contada. Por exemplo, estima-se que vai gastar 10 milhões numa recuperação de uma estrada.
gasta-se 500 sacos de cimento, 200 vai para a recuperação da estrada e 300 vai para o secretário de obras, onde ele constrói uma super casa. Outra coisa que aconteceu em Minas há pouco tempo foi uma ponte que foi destruída. Destruída não, ela foi superfaturada. 3 meses depois a ponte caiu, porque o dinheiro foi para bolso de alguns e a população ficou sem poder. As crianças não puderam ir para a escola porque não poderiam passar por aquela ponte. Isso é corrupção, isso é uma prática que acontece no Brasil há muito tempo. Como diz a Dilma, é uma senhora idosa, não começou agora. Tudo bem. Como o inferno, né, as boas intenções, o inferno está cheio de boas intenções, veio a Operação Lava Jato e trouxe essa discussão sobre a corrupção e tudo isso que a gente viu acontecendo depois do escândalo da corrupção na Petrobras. Se aquele cidadão que sempre foi vítima dessa prática de corrupção, que não teve os seus direitos de ir e vir, só um exemplo, por conta dessa prática, se ele não entendia, depois disso ele começou a ter uma percepção de como a corrupção ela é prejudicial desse ponto de vista, por conta da mídia, essa mídia de direita que nós, enfim, não gostamos, né? Mas é ela que existe e é a Globo que leva que levou a Operação Lava Jato, que levou todo esse escândalo para casa daquele cidadão que mora lá nos Cafundós do Judas e que não pode estar numa discussão como a gente está aqui hoje, entendendo como as coisas funcionam. Esse cidadão ele sabe da corrupção pelo que a mídia de direita, porque nós não temos uma mídia de esquerda no Brasil, né? Que chega à casa dele. E isso mudou a percepção desse cidadão em relação ao próprio voto. Porque, se antes a gente tinha um político que, nas eleições, eu roubo, mas eu faço, né, e ele teria votos, hoje a gente percebe que não tem mais. Isso a gente viu nas eleições municipais, onde a maioria dos votos foram nulos e brancos em várias cidades, e muitos candidatos que tinham sido envolvidos em escândalos de corrupção, eles não conseguiram se reeleger. Então, eu gostaria da opinião de vocês. Se de boas intenções o inferno está cheio, de más intenções o céu também poderia estar cheio, vamos falar assim. De toda essa... enfim, de tudo isso, essa percepção desse cidadão mudou, e isso pode ser positivo. Gostaria que vocês comentassem sobre isso. Meu nome é Rubens, eu também sou do Núcleo de Psicologia Política. E ontem o Vitor Paro ele comentou que há mais de um ano ele não assiste o Jornal Nacional e que não faz falta para ele. Eu também há muito tempo que não assisto, graças a Deus. Muito menos leio Folha nem Estadão. Até porque a blogosfera de esquerda, dentre os quais tem o GGN que acho muito bom, traz uma série de informações sobre o viés da direita e comentada, né, com uma outro tipo de análise. E há mais de um ano, eu li, não sei se foi no GGN ou no Cafezinho, no Carta Maior, um desses, que sobre a possibilidade de não ter eleição. E a gente está falando muito de eleição, e, ultimamente, né, essa questão tem sido levantada de uma forma mais forte. Ontem mesmo, né, aqui na mesa, surgiu esse assunto. Né, e isso faz tempo que na blogosfera é levantado. Então, o que eu queria saber de vocês, né, é sobre a opinião de vocês sobre isso, né? Se vocês acreditam realmente que vai ter alguma eleição e se a possibilidade de algum candidato, né, que não seja aceito pelo mainstream começar a ter uma certa projeção, que realmente falar, não, então realmente é golpe, né? Vamos consumar e acabou a festa. Deixa eles fazerem todas, não sai daqui. Última rodada.
Faz uma rodadão aí. Fala, filho. Oi, bom dia. Eu sou da graduação de Psicologia lá do Mackenzie. Bem-vindo à PUC. Bem-vindo. Bem-vindo. Obrigada. Gosto muito desse seu olhar, né, dessa certa neutralidade, né, na consequência dos fatos, no que vão acontecendo, que trazem consequências muito duras para um lado da população mundial, né? Gostaria de ter essa visão, mas a vida me empurra para uma outra perspectiva, um outro campo de polarizar mesmo e colocar as posições que, de fato, têm peso no mundo e que transformam a vida das pessoas. Nesse sentido, mais trazendo para o clima das eleições, né, e dessa polaridade que, por mais que a gente fique discutindo dentro da academia se existe ou não, né, se dá para colocar, então, dizer como um campo de esquerda, ou até agora que está sendo muito batido a defesa dos direitos humanos, né, que virou uma perseguição, de vocês pensarem, né, nos climas de agora, né, de tudo que a gente pode vislumbrar para o próximo período, e principalmente dessa escalada de ódio, né, desse embate, e pensar até no fascismo, nessas últimas manifestações, né, como o assassinato da Marielle, do alvejamento, né, ao acampamento Marisa Letícia, e aí falar a partir disso, né, pensar que não adianta a gente pensar se é esquerda ou é direita, né? A realidade mostra para a gente que existe, sim, isso, e que isso gera violência e que tem implicações na vida das pessoas. Bom dia, meu nome é Eric, sou advogado, mestre em Direito aqui pela PUC. Queria saber da banca, sei que é um exercício meio que de previsão, né? Mas como vocês enxergam o peso das redes sociais nessas eleições de 2018, né? Com o escândalo da Cambridge Analytica e o peso que houve também nas próprias eleições americanas, né, no ano passado. Reconhecendo que ainda no Brasil a gente tem muito o que se chama de coronelismo eletrônico, né, radiodifusão em outros estados, mas, ao meu ver, as redes sociais, que pese o Facebook, etc., né, vão ter um papel importante, né, nessas eleições de 2018. Eu queria saber como a mesa enxerga essa mudança da esfera pública, né, se é que se pode falar que as redes sociais se configuram como uma esfera pública, mas para o mundo virtual, né? Queria saber mais ou menos desse campo. Sou Guido Lemos, sou professor da UFPB. Aí, um pouco na linha do que o colega colocou aqui, mas só que indo para uma outra instância. As redes sociais, elas são entidades privadas. É a Google, é o Facebook. Os algoritmos são secretos. A gente não sabe como é que as informações se propagam. A gente tem ideias, publicou 20 anos atrás, que tem uma história lá, mas a gente não sabe exatamente como as informações se propagam nesses ambientes. E aí entra uma questão polêmica, que é, elas são privadas ou são um bem público? As informações são produzidas pelas pessoas. E as pessoas que colocam informações lá, né, por exemplo, o site lá, como saber se a sua informação está fluindo da mesma forma que o site da Rede Globo, do Estadão, não sei o quê. Então, e aí, assim, como é que a gente, observando o que tem acontecido recentemente, né, por exemplo, a gente observou que assim, se reputa aos russos uma intervenção no governo americano. Na minha leitura, os russos eles criaram um mecanismo de intervenção na propagação de informações nessas redes, que é um business. Você compra robôs na Rússia, então não necessariamente eles são operados pelos russos. Mas o fato essa intervenção russa, ela é, de certa forma, uma reedição, talvez, da Guerra Fria. Quem controla as informações se propagando nessa nova mídia, que é muito forte. Tá? Ela surge com muita força. Então, essa discussão de como é que a gente vai, pelo menos, assim, eu acho que a gente tinha que ter o direito de saber como são esses algoritmos de propagação de informação. E aí entra uma, vamos intervir, não vamos intervir, é muito polêmico, mas as empresas se escondem atrás dessa história de não pode intervir, tem que ter neutralidade. Qual é a neutralidade se a gente não sabe como é que é o algoritmo? Entendeu? Então,
É meio que só para colocar a pulga aí atrás do levantou o problema, mas o problema é mais embaixo, entendeu? São corporações americanas, aí não tem nada a ver, surgiram lá, mas o fato é, estão lá e podem ser controladas por eles e por mais ninguém. Olá, professores. Meu nome é Tássio. Tássio, meu nome. A pergunta seria, professores, relacionada à questão do... Já que a gente está falando do clima político, né? E eu queria falar essa questão do tom emocional, também faz parte da cultura brasileira, né? Mas a pergunta seria se é possível, estou me identificando bastante com a fala do professor Edson Nunes, diante do fato que ele tem buscado o tempo todo, naturalmente, quebrar um pouco essa crosta da agressividade, da violência no discurso, que parece, embora intelectualmente parece que a gente tem uma certa compreensão disso, mas na hora da prática do diálogo, isso não é notado, naturalmente. Ontem eu ouvi a fala de um professor aqui que eu fiquei naturalmente também espantado, tipo, quem é de Bolsonaro não é meu amigo. O outro falou, eu acabei a amizade 40 anos. Ou seja, peraí, tipo assim, eu me identifico bastante, eu tenho muitas afiliações com pensamentos da esquerda, mas eu fico totalmente assim, horrorizado com a maneira com que nós deixamos de olhar para as grandes contribuições. Direita, esquerda, eu também sou totalmente contra esse discurso, porque a gente sabe, por isso que eu falei que me identifiquei muito com o professor Edson, porque não há esquerda, direita, tal qual a gente compreende como isso, né? Mas é possível haver diálogo, tem que ser mesmo inimigo, porque a política se faz só pela inimizade. É possível haver porque se nós intelectuais não temos essa compreensão, essa capacidade, a gente não pode exigir que o povo tenha essa capacidade. É a minha pergunta, se é possível a gente construir um diálogo. Muito bem. Agora vamos começar deste lado? Começa da direita agora. O que, obviamente, é a esquerda da plateia. O que mostra a relatividade dos olhares. Bom, desculpa, eu não falei no microfone. Ainda bem, não é? Eu também prefiro a voz sem mediação. É mais interessante. Puxa, é uma bateria de questões, todas importantes. E todas, obviamente, cheias de pressupostos que são difíceis de discutir. Eu acho que a primeira questão, que é muito fundamental, que o Adelina, né, fez, chamar constituinte. Se é força política, se é interesse, se é necessário. Eu acho que uma parte do que a sociedade brasileira... Não, eu não sei se é necessário. Porque, veja, uma coisa curiosa sobre as constituições brasileiras, tem um cara que escreve a história das constituições brasileiras, diz isso, eu concordo profundamente com ele. É meu amigo, meu mestre. Teu mestre, ó, ele falou, tem uma Constituição no Brasil e 7 ou 8 comentários, adendos. Ele não fala isso? Não fala? Ele e o Roberto Amaral, né? Também, É dos dois. É dos dois, então. Veja você. De maneira que o país faz escolhas profundas. A gente pode não ver, porque a gente sempre olha no espelho, inclusive nas relações pessoais. Tá certo? E aí eu não quero me apropriar de alguém de esquerda que vai dizer do narciso, do espelho, etc., mas normalmente é isso. E a gente acaba não vendo racionalidade nessas escolhas. De maneira que eu acho que nós vamos ter que perder um pouco essa mania de começar do zero e começar a aperfeiçoar a Constituição naquilo que foi exagerado ou naquilo que foi imprevisto, até por determinadas leis ordinárias. Mais do que criar uma constituinte nova. Porque, sinceramente, quando eu comecei a estudar Congresso Nacional, a fundo, eu cheguei à brilhante conclusão que é melhor não mexer. A não ser
que a gente quiser fazer uma política para excluir setores da sociedade. As leis que nós temos hoje são altamente inclusivas. Eu não conheço uma posição relevante na sociedade que não esteja eco no Congresso. Ah, mas não se impõe. Não se impõe porque não faz maioria na sociedade, só por isso. Comecem a disputar a sociedade. Comecem gramscianamente a disputar a sociedade. Ah, bom, mas tem um problema. O Gramsci falava de intelectual orgânico, que supõe uma teoria da história com linearidade e que supõe uma homogeneidade de condição. Eu preciso pensar que o proletariado é classe universal. Como isto ruiu pela complexidade da sociedade, a sociedade virou uma sociedade de serviços, a sociedade virou uma sociedade de inteligência, virou uma sociedade múltipla. Não dá mais para segurar essa onda do intelectual orgânico. O intelectual orgânico passa a ser orgânico da empresa política. E aí o intelectual orgânico que não aspirar ao poder, desculpa, tá? O meu juízo está fazendo um papel meio de bocó na história. Corrupção prejudica? Prejudica muito. Agora, a gente olha a Lava Jato, tem milhões de operações. Pela primeira vez na minha vida, eu vejo acontecer uma coisa que, quando eu era estudante de ciências sociais, eu achei que nunca ia acontecer no Brasil. Ver um poderoso na cadeia. E eu estou vendo muitos. Finalmente, o longo braço da lei está conseguindo pegar o poderoso. Isso é um avanço republicano enorme. Enorme. Então, não é questão de olhar só a Lava Jato, é olhar um processo no qual a Lava Jato está inserida. E a Lava Jato tem um problema crucial de ter 2, 3 articuladores que acabaram, pelas mídias sociais também, se fazendo, né? O Delagnol, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. A Monique Schecker, já entrei 2 em 3 polêmicas com ela sobre o limite do Ministério Público. Ela é uma grossa. Uma grossa, aquela moça. Uma grossa, desculpa. Agora eu fui grosso, eu vou me penitenciar. É o estresse. É o estresse, é o estresse. Mas a Mônica merece o estresse. Respondeu de um jeito desqualificador, assim, impressionante. Enfim, mas o conjunto é positivo, é reforçar a capacidade do Estado em controlar a sociedade. Qual o grande problema da corrupção? E a corrupção, como a gente entende hoje, ela é um fenômeno que apareceu junto com o sistema representativo moderno. O século XVIII, na Inglaterra, é o século da corrupção. O encarregado de distribuir as prebendas da corrupção era o whip, é o chicote do partido. Ele é que... significou que, de certa forma, o republicanismo tem uma dívida profunda com o combate à corrupção. Se tem desvios, nós temos que corrigir esses desvios. Nós temos que fazer movimentos para corrigir. Eu gostaria de mencionar um que não foi mencionado aqui, mas a lei do ficha limpa foi uma iniciativa da sociedade e de um jornalista que eu tenho uma profunda admiração por ele, mesmo porque vem da família Abramo, que deu uma enorme contribuição para a esquerda desse país, mesmo que não seja a minha posição, sou obrigado a tirar o chapéu para eles, não é? Mas aperfeiçoa, de certa forma, o sistema. A gente pode dizer, bom, mas a lei não está boa ainda. Ok, vamos aperfeiçoar a lei. Vamos levar o trabalho de formiga para isso. Outras questões disseram respeito à globosfera. Bom, olha, possibilidade de não ter eleição, vamos falar o português claro, até agora só foi tematizada por gente mal intencionada. Não há nenhuma hipótese séria, nenhuma discussão séria no cenário político que envolva a possibilidade de não ter eleição esse ano. Toda
a informação nesse sentido que eu tenho lido tem um claro interesse de causar uma instabilidade, como se a democracia precisasse ser salva dela mesma. Não precisa ser. É reforçar a ideia do Salvador nacional. O Salvador que eu gosto é esse aqui. Porque nunca se pôs como Salvador nacional, não é? Mesmo porque esse negócio de cruz é ruim, né? Muito bem. Porque no Brasil tem um desejo de um presidente messiânico. Tem. Sempre. O presidente resolve tudo. Resolve tudo. E quando está preso, tem que soltá-lo para resolver. Pode ser. Quando é presidente, né? Presidente. Isso vale para o Temer. Muito bem. Então, eu não vejo essa hipótese. Há uma escalada de ódio? Há. Eu vi ela no Brasil em 3 momentos nos últimos anos. Em 2013, quando um protesto de um grupo pequeno sobre um assunto pequeno galvanizou insatisfações múltiplas e fez um sanduíche indigesto num movimento social importante. Quem não está com o movimento, mas o movimento tem milhões de caras diferentes, é um criminoso. Eu vi, na campanha de 2014, que meio que oportunisticamente foi beber em 2013 e criou uma polarização discursiva absolutamente incompatível com o tipo de política que estava sendo levado. Quer dizer, criou inimizade onde não havia inimizade. O papo no governo estava rolando muito bem com os partidos. Não, mas agora precisa fazer a inimizade. Fez-se a inimizade num discurso ridículo. Obviamente, um discurso que faz promessas que depois não pode cumprir. Isso é outro papo complicado. E, mais recentemente, em torno do antipetismo de um lado e de um maniqueísmo propetista do outro. Vou pegar um dado que também, na minha biografia, levou a abalar a relação com um amigo. A Marielle tinha sido assassinada na hora que veio a notícia. O meu amigo pega e disse: os fascistas, filhos da mãe, não sei o que, tal. Eu peguei e fiz um comentário no WhatsApp. No WhatsApp, não, no Facebook dele, dizendo assim: espera aí, calma. A gente nem sabe o que aconteceu. É prudencial. A gente não sabe ainda o que aconteceu, mas já é o fascismo. Muito bem. Os amigos dele reagiram com palavras de péssimo calão. Me mandaram para lugares curiosos. Ofenderam a minha mãe. Agora, não deram um argumento para combater o meu. E o meu argumento não é dizer assim, não foram os fascistas. Agora, eu reagi imediatamente, foi besteira. Agora eu não reajo mais. Tá certo? Porque a repressão sempre funciona. Porque eu conheci outro assassinato em condições estranhas de um amigo, tá certo? Chamado Celso Daniel. E eu vi como a manipulação das versões foi profundamente pulha, desleal, antirrepublicana. Quem era próximo da família relativamente sabe o que aconteceu. Tá certo? Eu falo relativamente porque eu não tenho prova para dar, mas eu sei que não foi a grita do grupo que se identifica, que não sei o quê, que tem repercussão na vida, e o escambau A4. Vamos com calma.
Vamos com calma. Há uma mudança na esfera pública com as redes sociais nas eleições? E ponto. As redes sociais permitem que pessoas que antes não falavam passem a falar. E elas passam a ter identidades e formar pequenos grupinhos, e os malditos algoritmos juntam esses grupinhos. E vão mostrando que o mundo é cada vez mais parecido com esses grupinhos. A privatização das redes sociais, para mim, o problema não é que esteja na mão do Google. O problema da privatização é que o algoritmo induz a fazer um espelho de você. Aquilo que você curte, ele vai te pondo mais. Aquilo que você põe carinha feia, ou critica, ou não lê, ou recebe negativa dos outros, ele vai te escondendo. Então, ele vai sempre mostrando o mundo como você quer. Isso é mercado. Isso é mercado. Isso tem um problema no acerramento dos ódios? Obviamente que tem, porque esconde a pluralidade que o antigo jornal, até o Jornal Nacional, a Folha e o Estadão, nas porcarias que são, ainda trazem. Tá certo? Eu sou obrigado a ler coisas de esquerda na Folha. Muito mais do que de direita, porque eu não vejo tão nítida direita na Folha. Tem 2, 3 articulistas, mas a maior parte da Folha, de certa forma, está do centro-esquerda para a esquerda. Pelo meu critério, está na direita, né? A favor da prisão do Lula. Sim, pelo seu critério. O seu critério é particularíssimo. É verdade. E, finalmente, essa questão da tua concordância não tem muito o que registrar para além disso. O clima político está num tom emocional que, desgraçadamente, não corresponde às alternativas e às necessidades de debate real da sociedade. Tá certo? Isso que o Nassif está colocando é o que devia estar no centro da discussão. E não se Lula pode concorrer ou não. Está muito fulanizado o debate, para esse lado, por aquele. Se nessa eleição tem uma coisa que me preocupa, é o número de candidatos, nessa altura do combate. A chamada direita tem uma pá deles, e ainda não apareceram todos, e a esquerda, outra pá deles. E o que a gente não vê é eles conversando para chegar em entendimentos comuns mínimos. Quer dizer, com a ausência do Lula, que era um catalisador dessa polarização eleitoral, mais profunda assemblagem do todo político governativo, cada um está tirando com o seu revólver para o seu interesse da sua posição. Está desagradável o clima. Tá certo? Tá faltando quem faça política. Vamos ver, o Sarney acaba de voltar ao domicílio eleitoral para o Maranhão, quem sabe? Bom, com essa eu encerro, certo? Não, com essa questão da polarização que tem hoje, eu não sei se uma constituinte seria uma saída hoje. A Constituinte de 88 foi interessante, porque parecia que você não tinha sociedade civil e, de repente, começou a brotar grupos de todo lado aí. Hoje, eu não sei se com essa polarização, o que uma nova Constituinte faria. Né? Em relação à minha conterrânea do sul de Minas, perto de onde que você mora? Perto de Cambuí. A gente brinca que Minas, o maior referencial é perto de onde, né? Eu tenho uma companheira que é de Guaranés, 3 perto de onde? Fala, perto de onde? De Caconde. Perto de onde? De Guaxupé. Perto de onde? Poços de Caldas. Eu sou de Poços de Caldas. E ela é procuradora da República. A gente só parou de brigar quando veio o impeachment, daí ela concordou que realmente havia desvirtuamentos lá. Em relação à corrupção, é gozado, né? Quando ocorreram as manifestações de 2013, tem um grande correspondente do Estado em Genebra, o Jamil Chad, com bom contato com o FBI, por conta de FIFA. E o pessoal do FBI falava, agora o Brasil tem condição de encarar os seus grandes escândalos.
que era um escândalo de interesse dentro da geopolítica americana, não é meramente uma questão da Petrobras e outra a questão da FIFA. A grande corrupção que você tem hoje, espraiada por todo o país, é a questão da FIFA. E na questão da FIFA é um know-how brasileiro, é coisa nossa. E dentro da FIFA, a peça central é a Rede Globo. Foi a Globo que, com a Avelange, criou aqui essa questão de venda de direitos, de imagem, tudo, e o Avelange levou depois para a Suíça, para a FIFA. E aqui no Brasil, todo o processo de controlar as federações estaduais foi definido pela Globo. Aí. Você tem hoje a questão do futebol, é elemento central na disputa de mídia. Você vai, por exemplo, na Inglaterra, com TV a cabo, tudo, programas de grande audiência dão 5 pontos percentuais. Quando entra o esporte, vai para 15, 20. Então, digamos, o futebol ele é central para os grupos de mídia tradicionais da América Latina. E o que aconteceu com o escândalo FIFA? Os procuradores começaram a levantar, o Ministério Público começou a levantar dados aqui, chega em 2013, a PEC 37, que foi mencionado aqui, a Globo faz um pacto tácito com o Ministério Público, em defesa da PEC 37, e essa investigação acabou. Eu andei cobrando o Ministério Público, falei, não, teve uma juíza de primeira instância que deu uma liminar aí proibindo a investigação. Quer dizer, um poder que conseguiu derrubar uma presidente da República não conseguiu derrubar uma decisão de uma juíza de primeira instância. E o que nós temos agora os últimos lances aí. A Globo já está na mira do FBI desde que, lá atrás, aquele testa de ferro deles, lá, o laranja, o que era o intermediário, foi preso nos Estados Unidos e fez uma delação premiada também. Hã? Não, não é o Marinho, não. O Marinho era figura. É o outro que tinha a empresa que fazia a compra. Eles compravam por 10, digamos, os direitos de transmissão, vendiam para a Globo por 20, uma parte ia para a empresa, outra parte distribuía para os executivos, e a Globo faturava 100, digamos, com patrocínio aí. Isso aí está totalmente paralisado. A última grande investigação sobre o tema foi uma denúncia de que houve a compra da Copa Brasil no Brasil, pela Globo, e quem levantou foi o Ministério Público espanhol, porque prenderam lá o ex-presidente do Barcelona, e o ex-presidente do Barcelona denunciou aqui o que tinha ocorrido aqui com o Ricardo Teixeira e com a Globo. Então, você vê que toda essa discussão da corrupção não passa pelo segundo grande veio, digamos assim, de corrupção, que é o futebol, porque entra a Globo no meio, e entra esse pacto com o Ministério Público. É complicado isso. A lei da ficha limpa, eu tenho minhas dúvidas aí. Foi falado aqui do Sarney. O Sarney ele conseguiu afastar 2 adversários simplesmente com a influência que ele tinha nos tribunais estaduais. O Jackson Lago, no Maranhão, e o Capiberibe, no Amapá. Eles foram afastados, entraram na ficha limpa, perderam o governo, acusados de compra de voto, R$20 aí na compra de um voto. Então, digamos, essa influência que os coronéis têm na política estadual não foi levada em conta quando se montou a lei da ficha limpa, né? Hoje, por exemplo, a própria Globo, que faz toda essa campanha, trouxe a luta anticorrupção, todo o processo de coronelismo eletrônico que você tem no Brasil, dos políticos, está diretamente ligado às redes de televisão. Então, você tem lá a Globo, a família ACM dominando em Salvador, a família do Collor dominando em Alagoas. Está estreitamente ligado, digamos, esse coronelismo com o modelo de radiodifusão que nós temos, né? Em relação às eleições, eu tenho minhas dúvidas aí. É que nem o executivo forte. Eu não sou a favor do executivo forte. Eu acho que vai acabar sendo inevitável. Eleições, eu não sei. Nós temos um presidente que, a hora que terminar o mandato dele, espera-se que seja preso, né? Nós temos aí um jogo em que as forças que se uniram aí para o impeachment não têm uma candidatura competitiva, né? Eu tenho minhas dúvidas aí. Em relação à escalada do ódio, o pessoal fala que é fascista. Fascista não é necessariamente o sujeito de direita. O que está acontecendo aí, claramente, é uma
as milícias armadas aí que saem muito da parceria e da atividade das forças de repressão, especialmente polícia militar. O que está acontecendo em vários estados aí de massacres, aí 10, 15 pessoas mortas, Fortaleza, em Belém agora. Quando você pega o assassinato da vereadora lá no Rio e os ataques aí à comitiva do Lula, você tem balas que são prerrogativa das Forças Armadas ou das forças de repressão da polícia. Pode ser desvio de armamento, mas que há um sinal cada vez mais nítido aí de que você tem essas forças de repressão, elas estão entrando na luta armada. E por conta do quê? Da desmoralização da política. Então, quando você pegava a política com todos os vícios, eu concordo plenamente com o Edson, com todos os vícios da política, ela civilizava as disputas locais. Então, em vez de, que nem se tinha até os anos 30, 40, resolver a bala lá, a política trazia esse pessoal para uma discussão civilizada. Né? Com a desmoralização da política e tudo, e com esse clima de ódio, você está resolvendo a bala. Eu temo que seja o início de uma escalada muito complicada aí, muito complicada, em que essa maluquice da intervenção lá militar no Rio de Janeiro pode acentuar, né? Você, quando põe Forças Armadas, quando disputa, ele ocupa territórios do inimigo. Aqui você pega um território que você tem população civil misturada e ocupa. Isso é uma maluquice. E que nem o próprio general Vilas Boas colocou lá, a gente entra lá, os marginais se afastam, quando a gente sai, eles voltam. Hoje você tem o estado da cidade de São Paulo, e não só São Paulo, em que você tem parte do território ocupado em pacto político com o PCC. O PCC garante a tranquilidade lá e os poderes constituídos não mexem com o PCC. É uma coisa maluca. Outro dia eu estava conversando com um especialista, quando veio essa crise braba, ele falou, tem 2 cenários para a violência em São Paulo. O cenário otimista é que o PCC, mesmo com essa crise, ele consiga segurar, digamos, esse crime no varejo aí desorganizado. E o pessimista é que o PCC não consiga segurar. Nós temos territórios hoje aqui em São Paulo que são dominados pelo PCC, que tem a sua justiça, tem as suas regras. Dizem que os julgamentos lá você tem direito à defesa. A única diferença é que lá tem pena de morte, né? Mas, digamos, o México pode ser aqui, né? A Colômbia pode ser aqui, né? Em relação ao peso das redes sociais, eu acho que esse Cambridge que foi agora desmontado, aí, eu acho que era um baita do cascateiro, sabe? Essa história de que conseguiu mudar a eleição. Você já tinha uma tendência grande lá nos Estados Unidos, aí, em outros locais, aí, com esse fechamento, essa... Agora, é interessante o que ocorreu, porque nós temos já há algum tempo esse embate entre a globalização das redes sociais e os Estados nacionais. Então, os Estados nacionais... foi algo que ocorreu também com a Microsoft. A Microsoft ela entra num campo novo, lá você não tem regulação nacional, tudo, até que chega um momento que a União Europeia entra com uma medida contra ela, acaba aquela fase de expansão dela. Eu acho que o Facebook caminhou para isso, né? E agora o Estado nacional que está enfrentando o Facebook é os Estados Unidos. Então, eu acho que virou uma máquina realmente incontrolável aí. Essa questão dos algoritmos, aí, o controle que você pode ter sobre algoritmos, essa questão da disseminação do ódio, que, através das redes sociais, que você teve as primaveras para todo lado aí, que você teve aqui um papel importante também aqui desses novos grupos que surgiram, financiados ou não. Então, eu vejo aí que é o início do fim, digamos, dessa utopia de ligar toda a humanidade numa rede social controlada por grupos privados. Eu acho que os Estados nacionais eles começam agora a reação, liderados pelo maior dos Estados nacionais, que são os Estados Unidos, né? Em relação às redes sociais também, é importante ver um ponto que você colocou, da Supremo controlar TSE e tudo. O que os jornais estão querendo é uma criminalização dos blogs indiscriminadamente, dentro dessa ideia de que só é notícia correta o que vem dos jornais. Isso aí, quem acompanha a revista Veja nos últimos... Eu tenho um livro pronto aí sobre a revista Veja, aí, a quantidade de mentiras que o Roberto Tivita traz aí com esse
padrão Murdoch aqui é fantástica, né? Outro dia a Veja fez um seminário sobre fake news. E vai o Luiz Fux na Veja e diz o seguinte: se algum candidato for eleito com base em notícia falsa, nós vamos impedir. A Veja que soltou uma capa na véspera das eleições aí, com uma notícia falsa lá, né? O Fux é uma ameaça, efetivamente. Eu publiquei um artigo grande sobre o sistema político carioca, que é uma corrupção geral, pegando os tribunais também. Mostrei o grupo de onde saiu o Fux. 2 dias depois ele falou, porque quando eu assumi o TSE, ele convocou a Polícia Federal, o gabinete, aquele lá do general Tigóin, lá para... Falou, nós vamos invadir, fazer apreensão antes que saiam as notícias falsas. Isso não existe, né? Censura prévia. Mas é, francamente, uma ameaça. E eu temo que o Tribunal Superior Eleitoral... Você pega, por exemplo, a campanha de 2010. Você falou no ódio de 2014, mas a inauguração foi em 2010 com o Serra lá, né? O Serra ele trouxe esse padrão, inclusive com profissionalismo. Lá. Você tinha uns perfis lá no Twitter que eram bem interessantes. Tinha um perfil de um sujeito, era feito com arte mesmo. O PT era de um amadorismo fantástico, né? Eles criaram um perfil de um rapaz de 18 anos, condenado com uma doença brava aí, que ficava entre São Paulo e Curitiba. Eu comecei a acompanhar o rapaz lá. Ele trazia informações sobre política que não é leitura de livro que dava, né? Daí eu cheguei nele e falei, você é um perfil falso, eu vou te desmascarar. Ele sumiu. Então, e quando você pega, digamos, o fake nas redes sociais, o maior produtor de fake é a velha mídia. O maior perfil das redes sociais são os jornalões. Em relação à violência do discurso esquerda-direita, o segredo aí é esse fortalecimento do centro, é ter espaços de convivência aí para... Toda a minha carreira de jornalista econômico nos anos 80 e 90 foi deixar de lado essa divisão. É importante você ter políticas industriais, é importante. É importante o mercado de capitais como direcionador de poupança, é importante. Então, digamos, um país moderno, você vai pegando o que são as ferramentas disponíveis em cada área, sem esse negócio de enquadrar, sem negócio de supermercado, né? Aqui é a gôndola da esquerda, a gôndola da direita, né? Isso aí, de repente, você cria essa guerra e você joga... Aí, quando se fala no Dom Sebastião, aí, no sebastianismo, nós tivemos durante muito tempo os economistas como os sebastianistas aqui. Desde o Plano Cruzado, lá que falava... Eu lembro uma vez, o Fernando Henrique queria fazer uma mudança na Previdência, deu para o André Lara para pensar. Daí uma colunista do Estadão falou, não se sabe qual é a proposta dele, só se sabe que será brilhante. Esse sebastianismo dos economistas acabou, mas a influência deles ainda nessas discussões são... Eu tenho um velho amigo aí, parceiro de rodas de choro e de samba aí, que virou um dos gurus aí do mercadismo. Daí eu fiz um sarau em casa, chamei ele lá para... E daí marquei um almoço com ele e falei, poxa, ele pode ser um sujeito para ter o bom senso aí da gente buscar esse centro, né? Mas não, rapaz, é gozado. Em vez dos jornais se diferenciarem da internet, trazendo bom senso, trazendo sínteses e tudo, eles passaram a emular as redes sociais. Isso já foi nos anos 90. Nos anos 90, quando surgem aí, digamos, os primeiros blogs, surge o âncora de rádio e televisão, os jornais passam a imitar. Em vez de ser o consolidador de ideias, ele passa a imitar. Então, tem que ser textos curtos, você tem que se disputar o leitor, então você tem que ser solidário ao leitor. Se o leitor está indignado, você fica indignado. Então, essa questão da mídia passa a ser um ponto importante. Com as redes sociais e com esse clima de ódio, eu queria hibernar e acordar depois das eleições, viu? Mas, como não tem jeito, tem que enfrentar essa barra. Vai ser um horror. E vai ser um horror porque essa questão da violência policial, outras milícias aí, esses casos de atentados e tudo, tende a se disseminar. Aquilo que era uma prerrogativa do campo, assassinato de lideranças, que é já um caso antigo já, e de periferia, está introjetado e está vindo para todo o jogo político aí, sabe? Isso aí é a maior ameaça que esse clima de ódio irresponsável que foi criado nesse tempo todo
acabou gerando, né? Aquela ideia que você tira o gênio da garrafa e depois não consegue colocar de volta. Eu acho que a ameaça maior que você tem hoje é essa institucionalização da violência política, que nos remete aí à República Velha, né? Uma palavra só sobre a Constituinte, para esclarecer que não se trata de convocar mais uma, que já tivemos várias, e o que não tivemos até hoje e estamos precisando, e essa é a necessidade, é a Constituinte popular, que não é convocada. Ela se torna Constituinte. Ela não é, evidentemente, um congresso ou uma eleição como outra qualquer, apenas para fazer mais uma Constituição. E isso pode estar em andamento já. Essa concentração lá na frente da prisão do Lula pode ser um germe. Agora, claro, está tudo em aberto. Eu acho que está tudo em aberto. Eu concordo. Eu acho que a eleição pode ter, pode não ter, pode ter, e quem ganhar, dependendo de quem for, não levar. E a reação que pode ter também ainda não se sabe. E, enfim, eu penso que a gente precisa de uma renovação no país. Eu gosto de exemplificar sempre com aquilo de que falei hoje. E esta renovação daquilo de que falei hoje não é possível sem Constituinte. Não dá mais para ter um país com essa estrutura de poder como temos, com esse Supremo Tribunal Federal que temos, tendo o poder que tem. Então, é necessário uma Constituinte para mudar isso. E se é necessária, aí vem a esperança kantiana. Há de ser possível. Bom, eu queria agradecer aos membros da mesa por não só se dispor a vir debater com a gente, mas passar um pouco mais da hora para dar continuidade ao debate. A gente vai retomar os trabalhos às 2h. Né? Na outra mesa.